Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou Paulo Bittencourt e hoje vou tratar com vocês a respeito desse lamentável acidente com o submarino que foi visitar o túmulo do Titanic, ou Titanic. Acompanhe o vídeo, acompanhe esse vídeo até o final. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos. Apoie o canal, por favor, apoie o canal, se inscrevendo. Inclusive, eu farei um vídeo mais aprofundado sobre esse tema, um vídeo mais longo, dentro da minha área de engenheiro naval, fazendo umas análises mais aprofundadas. Esse aqui é apenas um pack que eu tenho de 2012, que eu comprei essa edição por uma série de palestras que eu fiz ao longo ali de 2012, nos 100 anos do incidente lá, do acidente do Titanic. Analisando, eu vou disponibilizar essa palestra exatamente para os membros aqui, dos apoiadores do canal, que é bastante longa, é bastante densa, né? Analisando como que isso pôde acontecer no estado da arte da engenharia naval, das máquinas ali do início do século XX. É uma coisa emblemática, realmente uma coisa emblemática. Então, nós vamos aqui rapidamente, não temos todos os dados ainda, é muito preliminar. O que nós sabemos? Nós sabemos que o mini submarino, com capacidade para 5 pessoas, 2 tripulantes e 3 passageiros, o Titã, desapareceu após fazer o seu mergulho no caminho ali para atingir os destroços do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. Como eu mostro, ele é levado numa plataforma, esse mini submarino, e quando chega ali no local, já se sabe, né, toda a posição já está delimitada, ele já foi descoberto há vários anos. Vários robôs desceram até ali, fizeram várias fotos tridimensionais, aquela coisa toda. E essa empresa, a OceanGate, ela vinha fazendo passeios cobrando $250.000 por visitante. Eu acho, inclusive, uma coisa mórbida, né? Você vai ao túmulo de mais de 1.500 pessoas simplesmente para tirar foto. Então, a gente está numa época que você vai lá, tem uma tragédia muito grande, o cara está lá tirando selfie da tragédia, né? Então, é tanto que eu estou questionável. Mas tudo bem, o cara tem $250.000 para pagar, para fazer esse passeio. Aliás, um dos desaparecidos já tinha feito um daqueles voos suborbitais no ano passado, né? Parece que o cara gostava de fortes emoções. Bilionário, né? Bilionário em inglês. E acho que ex-bilionário, né? Porque eu acho que nesse tipo de acidente, existe uma frase que eu vou falar com as minhas palavras. Em acidentes de submarino, submarinista é um cara forte. Submarinista é um cara muito forte. Tanto que, tradicionalmente, nas marinhas, né, o submarinista ele pode não fazer a barba, ele pode ficar barbudo. Então você vai ver submarinista barbudo, porque não dá para você cobrar do cara naquela pressão. Eu cheguei a fazer um estágio no Arsenal de Marinha, na época do submarino Tupi, isso eu vou mostrar aí o vídeo mais aprofundado. Quando você entra dentro de um submarino, você realmente encara a realidade, o que é ficar ali dias e dias sem poder tomar banho, dormindo ali nos beliches, ouvindo aquele barulho dos motores que carregam as baterias. Estou falando de submarinos convencionais, não estou falando de submarinos nucleares.
aí você entende porque que o submarinista ele tem uma frase que assim, o marinheiro, né, de um navio de superfície, ele diz: "Bom, eu estou aqui, se eu não morrer aqui no ataque e tal, né, o pior que pode acontecer se o navio for atingido, eu vou virar um náufrago, aí eu vou ter lá uns barcos de resgate, então eu vou virar um náufrago", né, então, é uma frase. O submarinista, ele diz assim: "A melhor a melhor das probabilidades, na melhor das probabilidades, eu vou me tornar um náufrago". Agora eu quero que vocês me acompanhem numa análise antropológica, dessa situação. Hã, Todos nós, desde as origens ancestrais e tal, temos que tomar risco. O cara que vivia numa caverna e fazia ali aquelas lanças, né, com o que ele tinha, né, com uma faca, vamos dizer assim, de pedra, né, afiada e tal, ele tinha que sair todo dia para caçar, senão ele não comia. Ele corria risco, ele e os companheiros dele, com bichos muitas vezes que eram muito maiores do que eles conseguiam, muitos morriam. Então, a história da evolução humana, ela está associada a você correr riscos. Mesmo na área financeira, você dependendo do que você está procurando investir, você tem um risco associado àquele tipo de investimento. Renda variável, uma investir numa empresa, que tem anos bons, anos ruins, enfim. Então, ao colocar o dinheiro naquele investimento, é intrínseco que você vai correr um certo risco e de repente até perder o seu dinheiro. Então faz parte dessa atividade. Assim como o cara que saía para caçar, o cara que saía para pescar naqueles barcos toscos, estava implícito ali que tinha um risco dele não voltar, dele fracassar, dele ser ferido gravemente. Então, o ponto que eu quero colocar aqui para vocês, indo agora depois para a questão do naufrágio, que eu já considero o naufrágio do submarino, porque descer a 3.800 metros de profundidade. Para cada 10 metros de profundidade na água, você aumenta em uma atmosfera. Então vejam só, você mergulhou a 20 metros de profundidade, é um mergulho razoável, hein? Você pode colocar ali um tubo e tal, a 20 metros de profundidade, você já tem 3 atmosferas sobre você. Uma no nível do mar e mais 2 para cada 10 metros que você desceu. Tanto que a partir de 20 metros, você tem que começar a calcular, como você está sujeito a 3 atmosferas, você tem que começar a calcular a descompressão para voltar, porque vai começar a ter um processo de difusão ali de gases no seu sangue. O seu sangue vai ficar com, né, gases ali pressurizados em 3 atmosferas, coisa que não aconteceria em uma atmosfera que você expele isso pelo pulmão, né? Pulmão, né? Você devolve isso para uma atmosfera, mas não com 3. Você imagina, então, se você fizer o cálculo a 3.800 atmosferas. Depois eu vou fazer os cálculos para vocês de quantas vezes já multiplicou por mais de 3.000 e tantas vezes, né, a atmosfera aqui. Então, a pressão em centímetros quadrados, se você pegar um centímetro, imagina um centímetro, a pressão ali do lado de fora é gigantesca, ela quer te esmagar. Você no submarino, com a medida que você é dado a ordem de mergulho, você ouve no aí eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer um parênteses. Qualquer submarino, ele tem 2 cascos. Ele tem o casco que vocês estão vendo, bonitinho, bacana, que é o casco hidrodinâmico.
Por que que é hidrodinâmico? Ele está na água, mas é algo que se move, então é hidrodinâmico. Então ele parece um carro de Fórmula 1. Ele tem que ter todas aquelas coisas arredondadas, aquele cálculo e tal para velocidade, para ter o menor arrasto. Mas o submarino de verdade não é o que você vê. O submarino de verdade é uma estrutura que está dentro do casco hidrodinâmico, que é um casco, vamos chamar assim, talvez hidrostático, né? Porque ele aguenta a pressão hidrostática. Normalmente um formato cilíndrico para aguentar uma pressão de esmagamento. A água, inclusive, quando você submerge, ela passa pelo casco hidrostático, desculpa, pelo casco hidrodinâmico, né? Que é uma carenagem, como do carro de Fórmula 1, uma carenagem. Então existem ali os espaços para a água passar, porque senão ele destruiria o, o casco hidrodinâmico. Ele não aguenta a pressão. Ele está na pressão lá desse mini submarino de 3.800 metros. E à medida que você deixa a água passar pelo casco, a pressão do lado de fora é igual do lado de dentro do casco. Só que aí você tem aquele cilindro que é o casco, vamos dizer, hidrostático, ou seja, estático, porque tem que ter uma pressão lá dentro e vai ser provavelmente a pressão atmosférica. Não adianta você colocar uma, duas vezes a pressão, porque é irrelevante em relação à profundidade. Então vamos dizer que ela esteja ali a 1 atmosfera. Esse casco é que tem que aguentar a pressão de esmagamento. Esse é o grande desafio de todo submarino. Todo equipamento que vai ser submetido a essa pressão tem que estar lá dentro. Existem algumas bombas, algumas coisas que ficam nessa interface entre esse casco interior e o casco exterior. E aí você, quando o submarino ele submerge, você começa a ouvir os estalos. É impressionante, o negócio é assim apavorante. Você ouvir os estalos do metal se rearranjando das bombas e tal. Então é realmente o submarinista é um forte. Porque senão você não dá para sair, não dá para pedir para sair. Primeira vez que eu desci na escotilha, eu achava que eu estava lá no USS Civil. Eu tinha nos meus tempos de garoto vendo aquele submarino, mas não tem nada daquilo. Rastejava, em alguns lugares tem que rastejar, de tão espaço pequeno que tem. Né? No submarino, no caso do submarino militar, que era o Tupi. Mas vamos voltar então à questão da noção de risco, que eu acho que é a coisa importante para a gente avaliar isso. Um bombeiro, ele entra para a profissão, ele é treinado e ele sabe que quando ele entrar em atuação, ele está numa situação de risco. É um incêndio, é um desabamento, é um naufrágio ali, um alagamento e tal. Então, inerente à profissão de um bombeiro, existe um risco associado, tá certo? Aí você pega o cara das cartas, o cara que é profissional em cassino, jogador profissional de pôquer e tal. Tem um risco? Tem um risco. Ele não coloca o dinheiro ali, e aí ele faz a aposta, pode ganhar, pode perder, não sei o que e tal. Então, do ponto de vista de mensuração de probabilidades, isso se parece. Isso é muito interessante. Isso se parece. O risco do jogo de cartas com o risco, por exemplo, do investimento e tal. Por isso que muita gente, erroneamente, diz que a bolsa de valores é um cassino. É igual você fazer jogo de cartas e tal. Porque, na verdade, ele pegou a noção rasa de que existe um risco e ele associou as duas coisas. Mas aí eu vou dizer para vocês porque que elas são radicalmente diferentes. No investimento em renda variável, o risco implícito que está ali faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Você tem que correr aquele risco pelo investimento que você decidiu assim, assim, assado. Você não está ali pelo risco. O risco está agregado àquilo que você decidiu, assim como o bombeiro. Ele não está ali pelo risco. Ele não foi se candidatar a ser bombeiro, fazer curso pelo risco. Veja, mas ele sabe que tem um risco associado.
O cara que é o jogador profissional de pôquer, o cara que vai no cassino e fica jogando, ele criou, veja o que eu vou dizer, ele criou um risco que ele está submetido e ele pagou para correr aquele risco. Vocês entendem a diferença? O cassino é um local que artificialmente cria risco para que depois você pode ter até um retorno se você ganhar e tal. Mas era desnecessário. Você não precisava entrar ali no cassino, não precisava trocar aquele dinheiro pelas fichas para jogar. Não o bombeiro. O bombeiro ou investidor em renda variável, né, ele tem que aceitar o risco que é inerente daquilo que ele está fazendo. Ele não simplesmente entrou ali para correr risco. Era uma coisa inerente. O jogador não. O jogador, ele cria uma situação artificial onde ele paga para correr risco. É completamente diferente o conceito, apesar de que você pode até calcular riscos semelhantes nessas duas atividades, mas elas não são comparáveis. Uma é uma situação e você tem que aceitar o que está acontecendo, porque tem um risco embutido. O outro, você criou voluntariamente um risco que você assumiu que você vai correr, que eu comparo com esses tipos de turismo de alto risco. Ele já tinha ido na viagem suborbital, pagou centenas de milhares de dólares e agora foi para esse novo empreendimento, aí, esse novo evento aí de viajar. Para quê? Para tirar foto, para tirar selfie. Então vejam, vocês têm que avaliar muito. Vocês podem não querer pagar $250.000 para fazer uma viagem, mas você vai pagar para descer naquela tirolesa, que é muito comum. Agora eu vou descer naquela tirolesa para descer de bungee jump, para saltar junto com um cara de paraquedas, agregar no paraquedas. Eu já saltei de paraquedas, já fiz salto de paraquedas, não sei como é que é. Mas eu fiz por causa de um treinamento que eu tinha que estar treinando, né, por uma questão de segurança. Então eu tinha que treinar também, saltar de paraquedas. Agora, você acha que eu vou fazer isso de lazer hoje? Você acha que eu vou pagar para correr um risco? Eu fiz o curso para uma questão de segurança daquilo que eu voava, da atividade que eu desempenhava, etc. E tal, que era importante para mim. Então, prestem atenção nisso. Cuidado. Se você não está sendo induzido a pagar desnecessariamente para correr risco, que aí você pode se dar muito mal. Você não vai saber avaliar essas questões que eu vou tratar nessa questão do submarino. É uma coisa altamente instável, um submarino desse. Ele tem lá, diferente do submarino convencional, o submarino convencional não tem visor para você ficar tirando selfie. Esse é um submarino turístico, ele tem uma gigantesca área ali para você tirar foto. Que eu acho, ainda de uma maneira, ainda de uma maneira muito preliminar, se eu fosse apostar como engenheiro naval, aonde teria um colapso nessa estrutura é naquela interface, naquela bolha para você poder ver o que está ali do Titanic, tirar fotos. Esse é o ponto mais frágil de uma estrutura dessa, que deveria estar totalmente bloqueada. Isso, inclusive, nas naves espaciais, sempre foi uma grande questão, né? Se elas deviam ser totalmente bloqueadas, não ter clarabóia nenhuma, mas aí os astronautas falaram, pô, vou ficar aqui feito um sagui mestrado, então eu quero ter um lugarzinho para olhar a Terra. E aí fizeram todo um projeto, tem os vídeos sobre isso, fizeram todo um projeto para ter lá um lugarzinho para ele botar a cara ali e falar, tô vendo a Terra. Então, totalmente desnecessário. Os aviões foi a mesma coisa. Né? Assim, a partir de um certo momento se imaginou tirar as janelinhas, que são um fator de carga, você tem que ter todo um projeto, enfim, é uma longa história. Mas as pessoas gostam dessa sensação. E agora tem até uns aviões, uns projetos que eu vi dias atrás, não, vamos colocar um teto transparente. Isso
loucura. Não é transparente aonde, cara? Pelo amor de Deus. A estrutura, a fuselagem num avião de dezenas e dezenas de metros, ela se mexe, cara. Ela se mexe, tem que estar tudo integrado. Aí você vai colocar um teto só para o cara olhar o quê? Olhar a lua, né? E quando tiver uma tempestade, aqueles raios, aquela coisa, aqueles raios e tal. Isso é balela, é matéria para diversão, eu considero, matéria para diversão. Então, o que fica aqui nesse vídeo para vocês, desse acidente trágico aí, é não, na minha visão, pelo menos na minha visão, não corram riscos desnecessários onde você está pagando para correr risco. Se na sua atividade profissional, do dia a dia, você já tem que correr um determinado risco, um piloto de avião, um comandante de voo internacional, ele sabe que a atividade dele é uma atividade com um nível de risco maior do que se ele fosse um taxista. Vocês concordam? Um comandante de um voo que faz uma rota internacional, ele corre, pelo número de horas que ele está exposto, um nível de risco maior do que um cara que está na cidade, né? Não estou dizendo que o número de acidentes de carro não mata mais por passageiro transportado que avião. Mata. O trânsito mata mais. Mas um cara que é um taxista daquela cidade, daquele lugar, um cara experiente, ele conhece o trânsito daquela cidade, né? Ele tem um nível de risco que ele está sujeito menor do que um comandante de um avião que tem uma série de coisas, está com 200, 300 pessoas ali num voo de 12, 13, 14 horas de duração. Mas isso é inerente. Agora, na aviação, se fez todo um trabalho de praticamente aviação comercial de 70 anos de mitigar os riscos envolvidos. Por isso que é uma atividade altamente rentável, altamente palatável e tal, mas o cara sabe que ele tem que fazer todo aquele checklist, ele tem que fazer toda uma chamada gestão de cabine para ele evitar um risco maior do que já tem ali, já tem um risco, né? Agora, pergunta-se para um comandante, pergunte-se para um comandante de avião que já tem essa atividade, no dia que ele está de férias, ele ainda vai pagar para saltar de bungee jump lá de 200 metros, um vale de 200 metros. Se ele vai simplesmente se jogar em um determinado lugar lá, tem água, tem não sei o que, numa catarata, e ele mergulha junto com. Não vai. Ele fala, não, peraí, no meu dia a dia eu já sei o risco que eu corro. Aí no meu feriado, no meu, eu vou fazer. Agora, uma pessoa comum que tem uma vida blasé no dia a dia, pode ter muito dinheiro, pode ter pouco dinheiro, não importa a questão do dinheiro. Ela fica encantada para correr um risco que ela não precisava. Ela vai lá no hotel fazendo, vai no que e tal, aí sobe, aí o cara põe, nunca subiu na vida, vai naqueles parapentes, vai naqueles negócios todos, desnecessário. Você está correndo um risco que você não precisava correr. E você artificialmente pagou para correr um risco. E você pode realmente se dar muito mal. Então agradeço para quem acompanhou esse vídeo até esse momento aqui no Modernidade Ciência. Peço mais uma vez para se inscrever aqui no canal, acione o sininho. E eu vou fazer um complemento desse vídeo para os inscritos aqui no canal, tratando dessa situação do Titanic e, e como a gente pode aprender mesmo com um evento de mais de 100 anos. Agora já completou mais de 110 anos do evento do Titanic. Mas a engenharia naval, os controles de risco de navegação de passageiros aprenderam muito com esse evento, né? A navegação continuou, os riscos na mesma rota, o Titanic, essa rota existe até hoje, hoje a maior parte para navios de carga, mas se aprendeu muito. Então, todo comandante de navio, quando está nessa rota da Inglaterra para Nova York, com certeza ele se lembra
desse evento em 1912. E ele sabe, eu só estou aqui com um nível de segurança maior, porque todas as pessoas morreram. Eles não tinham ideia do risco que eles estavam correndo, na velocidade que o Titanic estava e com o número de icebergs que tinham se desprendido naquele momento. Então é isso aí. Agradeço mais uma vez para quem acompanhou o vídeo até esse